Irmãos, é difícil pregar. Quando a gente já pregou mais de 6.000 sermões, a gente chega na geladeira, pega os sermões, né? E coloca no micro, para ele ficar aquecido, mas parece que nunca fica igual, né? Nunca fica igual aquela primeira vez. Então a gente tem que fazer tudo novo, né? Tem que fazer novo, porque como a gente está velho e as coisas ficam difíceis, até as mensagens mais velhas também são difíceis de serem pregadas. E eu quero pregar hoje uma palavra que é a última ordem que Jesus Cristo deu. A última ordem que Jesus Cristo deu para a igreja. E como pastor, já há 50 anos, eu tenho percebido que é a ordem que os cristãos têm deixado um pouco de lado. Antigamente se fazia muitos cursinhos ensinando como evangelizar. Hoje ensina-se como pregar. Todo mundo quer pregar e aprende a pregar, porque pregar é uma arte. E aquelas pessoas que aprendem essa arte, é algo sensacional, algo especial. Mas o que Jesus Cristo, quando Ele decide pregar a toda criatura, Ele não estava dando uma ordem apenas para aqueles discípulos que estavam diante dEle, para aqueles quase 500 pessoas, que estavam lá ouvindo. Ele estava dando uma ordem também para nós hoje. É a mesma ordem que Jesus deu àquela gente, aos seus discípulos, Ele tem dado para nós também. Eu quando comecei a entender essa ordem de Jesus, eu estava sendo discipulado por uma pessoa que a gente não esquece. Ontem mesmo ele ligou para mim. Eu fui aprendendo como aquela pessoa, ele não tinha nenhum curso teológico, ele não tinha nenhum diploma de pastor, mas eu ficava ao seu lado e vinha as pessoas na sua loja, que compravam. Dificilmente, eu creio que, acho que nunca existiu alguém que saísse de lá sem ouvir o evangelho daquele homem pregando, com a simplicidade. Às vezes ele pregava na igreja, depois abrimos uma congregação, fomos abrindo trabalho nas cidades próximas a Santa Fé do Sul, Três Fronteiras, Santa Rita do Oeste, Santa Clara do Oeste, que creio que hoje existe, em cada um desses lugares existe Igreja Batista lá. A gente pulava o rio Paraná, pegava balsa, naquela época não tinha ponte, indo para Mato Grosso ou indo para Minas. A gente tinha oportunidade, muitas pessoas, caminhões e carro, aquelas balsas muito grandes, e a gente aproveitava e pregava a palavra de Deus. E uma das coisas que eu acreditei sempre, que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e ela penetra até a divisão da alma. Por isso que quando nós não precisamos preparar um sermão com palavras lindas, aquela mensagem para ficar cada vez mais chique, para chamar atenção. O que nós precisamos é pregar a palavra. É a palavra que salva, é a palavra que cura, é a palavra que liberta. E numa balsa um dia, atravessando o rio, de repente, um grupo cantando, e faltava mais ou menos uns 100 metros para a balsa atravessar o rio. E eu senti de pregar uma mensagem. E preguei sobre o porto desejado. Falei, nós estamos aqui, as ondas estão começando a se elevar agora.
está balançando a balsa. E o nosso desejo agora é chegarmos ao porto. Aquele porto que nós estamos vendo daqui é o porto desejado para nós. E acabei pregando ali, né, sem fazer nenhum apelo. E nós temos um porto desejado, que todos nós precisamos desejar, para a gente chegar a salvo, livre de todas as ondas bravias do rio e deste mundo, né? Preguei aquela mensagem, Jesus é o porto desejado. E depois de 3 anos se passaram. O irmão Kemel recebeu a visita de um homem que disse: olha, eu vim aqui agradecer o Senhor, porque há 3 anos eu estava numa balsa, atravessando o rio, o Senhor estava pregando. Ele pensou que fosse o irmão Kemel que estivesse pregando. Falou, e depois de alguns anos, eu sofri um naufrágio. E quando eu estava sentindo dentro do caminhão, afundando, que eu não tinha jeito de abrir a porta para sair, eu lembrei daquela mensagem, porto desejado. E o porto desejado é Jesus. E ele falou, se o senhor quiser me tirar daqui, o senhor tira, porque eu não consigo abrir a porta. Mas eu quero esse porto desejado agora. Eu quero esse porto desejado chamado Jesus. Eu não posso morrer sem esse Jesus. Se eu sair daqui, eu vou viver para Jesus e viver com Jesus. Mas se eu morrer aqui, eu quero estar com Jesus. Ele diz que não sabe como a porta do caminhão embaixo da água se abriu. E ele saiu nadando. 3 anos depois ele veio contar que aquela mensagem do porto desejado, tal é o poder que existe na palavra de Deus. Por isso que Jesus Cristo, a última ordem que ele deu para os discípulos, se quiserem colocar lá, Mateus 28, 16 a 20, né? Mateus já está lá, né? Jesus reuniu os seus discípulos, marcou um encontro no monte que a gente não sabe, a Bíblia não descreve o nome do monte, porque muitas coisas que nós não lemos, não entendemos, mas nós temos que entender a mensagem que ele quis dizer. Seguir os 11 discípulos a Galileia para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus já tinha ressuscitado, já tinha encontrado alguns discípulos. Certamente aí, esses que duvidaram, não haviam visto Jesus ainda ressurreto. Alguns duvidaram. Continue. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai ou pregai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Obrigado, meu bisneto querido, viu? Esse vai ser pastor. Já lemos os 4 todos de Jesus, da última ordem de Jesus. Primeira coisa, ele fala: toda autoridade me é dada.
Se nós não entendermos Jesus, que tem toda a autoridade, as nossas mensagens não serão suficientes para salvar as pessoas. Se nós não entendermos quem Jesus é, a primeira coisa que nós precisamos saber, quem Jesus é. Por que que ele deu essa ordem? Portanto, ide. Uma ordem de alguém que havia enfrentado a morte, o túmulo e saído vivo. E apresentando-se aos discípulos, ele deu essa ordem. Portanto, ide, pregai, anunciai a todas as nações. Eu gostaria de parar um pouquinho aqui, que o irmão colocasse a mão no seu coração. Quando Jesus disse, ide pregai a toda criatura, ele estava lembrando no meu amado que está aqui hoje. Ele estava pensando na sua vida, na sua família. Ele não excluiu ninguém, ele disse a toda criatura. Se nós entendermos o quanto Jesus nos ama, nós sairíamos daqui para ir dizer, se alguém da família ainda não aceitou Jesus Cristo como Salvador, é necessário ser salva. Aquela pessoa que ainda não ouviu a palavra, que não é salva, faz parte do plano de Jesus, e Jesus talvez não tenha outra pessoa para dizer, a pessoa que você ama, que Jesus salva, que Jesus quer salvá-la, que a morte de Jesus não foi algo apenas para aparecer e dizer, eu estou morrendo aqui, para que todos vejam que eu morro. Ele diz, está consumado, quer dizer, a minha morte está sendo completa a obra que ele veio realizar. Está consumado, está completo. Ele completou tudo aquilo que Deus queria que ele fizesse para nos salvar. Então, por isso que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Eu, quando comecei a namorar a Dona Maria, eu queria levar ela para a minha igreja, né? Eu, desde 12 anos, era rezador de terço na fazenda, era dedicado, era bem religioso. A única coisa, eu tinha 16 anos, ela tinha 15 anos. Eu falei, só que você vai ter que vir para a minha igreja, né? Eu não gosto de crente não, né? O povinho duro da gente aguentar, né? Onde está, estão falando de Jesus, está falando, você tem que vir para minha igreja, né? Eu era já novo, já era festeiro das festas de Santa Cruz, que havia na fazenda, e depois na cidade também festeiro das quermesse, lá fazia parte porque meu pai era fazendeiro e todo mundo escolhia alguém da família, porque sempre um boi ia lá para ser leiloado, né? Ou ser morto lá na... Tudo bem, graças a Deus que a gente participou de tudo isso. Aí a Dona Maria só falou isso, você já leu a Bíblia? Eu disse não. Tudo bem, a gente vai casar daqui 4 anos mesmo, está marcado, até lá você vai ler a Bíblia toda? Eu vou ler, né? Eu te amo, quero estar junto com você, eu vou ler a Bíblia. Eu vou ler, mas você vem para a minha igreja. 1 ano, eu terminei a leitura da Bíblia, falei que quero ser batizado. Agora eu tenho Jesus no coração, não é um Jesus apenas pendurado no meu pescoço, pendurado na parede. Eu encontrei um Jesus vivo, um Jesus que agora mudou a minha história, mudou a minha vida. E o que eu quero agora é me preparar para que Ele mude a minha família, né? Mude meus pais, né? Quando eu cheguei em casa com a minha Bíblia, minha mãe desmaiou. A minha irmã foi agredir a minha esposa, a minha noiva. Pois
Hoje ela é esposa de pastor, né? Então, há um poder na palavra de Deus. Mas nós temos que entender Jesus dizendo: toda autoridade me é dado no céu e na terra. Portanto, ide. Se nós entendermos realmente essa autoridade de Jesus, mas por que ele fala: toda autoridade me é dada no céu e na terra, portanto, ide? Ele como que estivesse dizendo assim: olha, depois nós lemos lá em Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas aqui, ali e acolá. A gente sabe hoje que nós precisamos da autoridade do Espírito, do poder do Espírito. Eu falo que uma das coisas que o Espírito Santo faz, quando ele nos controla, que ele começa a renovar a nossa mente, que ele domina o nosso coração, e a gente passa a entender a salvação, você passa a sentir um desejo muito grande de ver as almas salvas. Eu até hoje, quando há apelo de ver pessoas à frente aqui, às vezes chorando, entregando o seu coração a Jesus, eu fico no meu banco com meu coração quase explodindo de gozo, de alegria, de saber que aquela pessoa está sendo transportada de um lugar para outro, que ela está sendo transportada no inferno para o céu, porque agora ela tem Jesus. Essa é a maior alegria que um crente tem que sentir. Por isso que a palavra de Deus é viva e deve ser pregada, deve ser anunciada em todo lugar. Eu um dia tinha uma família, começou a ir para a igreja, nós batizamos a mulher lá em Palmeira do Oeste, mas ela me avisou: não passa perto da minha casa, porque o meu pai diz que vai matar o senhor. Porque o Senhor me batizou e me trouxe para a igreja. Mas um dia eu falei: marca um culto na sua casa. Mas pastor, marca um culto na sua casa. E ela marcou, e eu fui. E ficava lá, parece que as pessoas olhando na porta, falavam: o homem vai entrar aqui. E nós começamos a pregar a mensagem de salvação, crendo no poder desta palavra. Quando nós terminamos, o homem estava encostado lá e veio chorando na frente. A família toda foi salva. Aquele homem que queria me matar, porque as filhas estavam indo para a igreja. Se fôssemos contar aqui quantas histórias para mostrar como essa palavra realmente é viva. Por isso que eu não me canso, onde eu estou, que eu tenho oportunidade, conhecimento das pessoas, eu estou pregando essa palavra, porque eu creio que Jesus diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu não sei se vocês percebem, quando há batismo, quando eu batizava as pessoas, e batizamos muitas pessoas, a minha emoção, e de ver agora pastor André, pastor Lucas, pastor Marinho batizando, né? Nessa última vez, até alguém falou: pastor, eu quero ser batizado pelo senhor. Mas o Marinho batizou, nem entrei no rio, estava na piscina, estava meio frio, acho que ele ficou meio preocupado, né? Mas o prazer, a alegria, né? Aqui mesmo, o primeiro batismo que nós fizemos foi no rio. Não foi no rio? Não foi no rio não, né? Foi lá embaixo. Olha lá, quem falou foi o primeiro que eu batizei aqui, olha lá. Olha lá. Não esquece, está aqui. Quantos anos, irmão? É bom não falar mesmo. Mas está aí, com toda a sua família, né? O tio do André. Foi uma alegria e um prazer. O Rio Palmeira, Bauru também eu fui fazer lá no São José. Então estou ligando o Redentor com o São José.
ensinando a guardar todas as coisas. Ensino, por que a igreja, nossa igreja, as igrejas batistas têm dado muita ênfase ao ensino, ensinando as pessoas, porque quando a palavra de Deus produz no nosso coração fé, eu vou me tornar um discípulo de alguém que vai estar me discipulando, e dali a pouco eu vou estar discipulando alguém, e aquele discípulo vai estar discipulando o outro. Esta é a melhor coisa que existe: discipular, pregar, ensinar a palavra de Deus. Às vezes tem pessoa que fala: mas eu não tenho capacidade. Se não tem capacidade de preparar uma mensagem, nem um esboço difícil como esse aqui, que eu nem olho nele, mas tem a palavra, basta ler um texto da palavra, um versículo. Eu estava fazendo o seminário e estava sentado com 3 jovens, e um senhor já de idade, aquele senhor de idade, e a gente contando as experiências, ele contando as experiências para os jovens, e um jovem falou: olha, como eu creio no poder da palavra. Eu era viciado em drogas, eu zombava das pessoas que se diziam crentes, e a minha mãe se converteu, me deixou muito magoado. Aí que eu comecei a beber mais. Estou contando algumas experiências aqui para os irmãos verem o poder da palavra. E ele falou: eu estava um dia sentado com um grupo, e um menino começou a citar, a dizer assim: minha mãe chega perto de mim e fica falando, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E ela chega perto de mim e fica dizendo esse versículo. Qualquer dia eu vou perder a paciência com a minha mãe. E aquele moço falou: mas existe isso? Esse texto aí na Bíblia existe. Pois esse jovem se converteu com um texto da palavra de Deus, que o colega dele, zombando da mãe, querendo zombar da mãe, citou brincando com eles. E esse moço se formou para pastor, porque ele ouviu um versículo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Meus amados, vocês têm recitado o versículo para os seus filhos? Para os seus netos? Para os seus bisnetos? Tem recitado textos da palavra de Deus para eles? Se não, pegue esse costume, que é um costume bom. Leia alguns versículos, ou cite algum versículo, e é até bom decorar a palavra, Tem textos tão simples para ser decorado, porque aí vocês estarão ensinando, fazendo os filhos os seus discípulos. Mas quando Jesus terminou essa mensagem, ele disse: e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Até a consumação do século. Meus irmãos, cada vez que eu saio para pregar, cada vez que saía para Mato Grosso, Minas, São Paulo, os lugares, cada vez que eu viajava para pregar a palavra de Deus, eu começava a agradecer: obrigado, Senhor, porque o Senhor está comigo. O Senhor nunca me deixou, o Senhor nunca deixou a minha família. Quando nós vemos os jovens aqui cantar, alegria no coração, aqueles que estão recebendo a mensagem de Deus, está sentindo,
Eis que Ele está comigo no meu coração. Põe a mão no coração agora, amados. Põe a mão no coração. Feche os seus olhos. Sinta o seu coração bater. Sempre alguém imitava meu gesto, né? Que eu falava, põe a mão no coração. Está sentindo Jesus ali? Cada batida do coração, dizendo, Jesus, Jesus, Jesus. É a coisa mais gostosa a gente levantar, pôr a mão no coração, coração bater, e você dizer, obrigado, Jesus. Obrigado pela noite. Obrigado pela companheira, pela esposa. Obrigado pelos filhos. Obrigado pelo serviço, pelo trabalho. Obrigado pela proteção. Obrigado pelos vizinhos. Eu tenho um vizinho lá, um casal, eles são macumbeiros, né? E eu estou orando muito por eles. E esses tempos eles brigaram com os vizinhos de cima, né? E a polícia chegou e eu assustei. E quando eu cheguei lá, o policial perguntou, ô pastor, o senhor que denunciou, que chamou? Falei, eu não. Aí a pessoa lá que trabalha, faz esse serviço de macumba, disse, pastor Mário não, nós conhecemos a índole do pastor Mário. É um testemunho para um vizinho, né? Estou orando porque é um casal que a gente tem um amor muito grande. Eu creio que um dia eles irão se converter. Eles irão se converter. E o trabalho que eles fazem agora, eles vão ver que o trabalho que eles irão fazer com almas, eles estarão preparando almas para a eternidade. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Cada cristão não pode perder essa visão. Não pode perder essa mensagem de Jesus. Naqueles momentos mais difíceis, eu estive morrendo. Eu tive um problema cardíaco, um infarto. Estava morrendo. Até quando o médico falou, Marinho era pequeno, falou assim, o senhor está com uma espada no pescoço. O Marinho, não sei se ele entendeu, mas ele perguntou, o que é isso? Espada no pescoço, né? Não sei, o que é espada no pescoço, né? Acho que já está fazendo mais de 30 anos, mas a espada não, mais de 40 anos, irmão, né? Vale a pena servir esse Jesus, vale a pena. Será que nós, que somos lavados no sangue de Jesus, que nós cremos e fomos lavados no sangue de Jesus, que somos ungidos pelo poder do Espírito Santo, que fazemos parte de um povo muito especial, se temos uma experiência real com Jesus, quantas pessoas estão vivendo ao nosso lado, do lado direito, do lado esquerdo, à frente e atrás, que ainda não conheceram esse Jesus? Será que eles têm visto Jesus em nós, nas nossas atitudes, nas nossas ações, nas nossas reações? Porque as ações podem ser programadas. Nós vamos para tal lugar, nós já programamos o que nós vamos fazer, como nós vamos nos portar diante das pessoas. Mas às vezes as nossas reações, a gente não está preparado, mas são as nossas reações que vai mostrar quem que controla a nossa vida, quem que está no nosso coração controlando as nossas vidas. Claro que tem aquela hora, né, que a gente bate a cabeça ali, né, a gente quer dar um soco, mas é pau, vou quebrar minha mão, então eu não vou dar, xinga, né, igual uma sobrinha, prima, né, quando estava aprendendo, né, a vida cristã, né, aí ela estava perto de uma pessoa que bateu a cabeça e
deu um soco e xingou aquele pau que ela bateu a cabeça. Aí foi a oportunidade para ela pregar a Jesus Cristo e ganhar aquela vida para Jesus. Será que nós nos sentimos responsáveis por aqueles que estão ao nosso lado, perto de nós, que ainda não foram salvos? Nós precisamos nos sentir realmente responsáveis pelas almas sem Cristo, por aqueles que estão ao nosso lado. Eu já falei muito aqui da minha mãe, da minha família. Minha mãe era uma mulher difícil. Ela tinha o seu altar dentro de casa, e eu me casei e fui morar lá perto. 1 ano que nós convivemos perto da minha mãe. Ela deu um abraço na minha esposa e falou: nem minhas filhas são tão boas como você. E eu trouxe um irmão Kemer para pregar aqueles dias lá na cidade. Meus pais foram no culto, se converteram, nunca mais saíram. Estão no céu me esperando agora. E eu pude pregar no velório do meu pai, no velório da minha mãe. E como é gostoso, com tristeza no coração, poder pregar ali. Saber, muito breve eu estarei com vocês aí, com aquelas certezas que eles estão nos céus, porque testemunharam de Jesus, falaram de Jesus, com toda aquela meia ignorância da minha mãe. Os netos chegavam em casa, na fazenda, ela mandava eles sentar, ela pegava a mensagem que ela ouviu na igreja, ela pregava para os netos. E hoje eu tenho que dar graças a Deus, que a maioria são convertidos. Põe a mão no seu coração e fique de pé.